Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, seus lindos? Espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui, antes de começar a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, pedir a você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, deixa o seu comentário. Não esqueça de ativar as notificações, para que assim você seja avisado dos novos vídeos que são postados aqui no meu canal. E não esquece de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, sendo assim um propagador do Evangelho, e que através dessa atitude Deus venha abençoar tremendamente a tua vida em nome de Jesus. Gente, o vídeo de hoje será um vídeo diferente dos que eu já faço aqui. Eu vou contar um testemunho para vocês de algo que o Senhor fez na minha casa, na minha família, através da minha vida, e que através desse vídeo você seja impactado e que Deus venha falar com você através dessa mensagem, porque eu creio que muitas pessoas estão passando pela mesma situação que eu passei, e eu creio que através desse vídeo Deus vai encorajar você a lidar de uma forma mais leve e te dar mais força para você continuar nessa jornada em nome do Senhor Jesus. Bom, gente, já faz mais ou menos 10 anos que eu me converti. Bom, a minha família é composta por 11 filhos, né? Minha mãe e meu pai tiveram 11 filhos, sendo que apenas 8 são vivos ainda, porque 3 faleceram. E quando eu aceitei Jesus na minha casa, eu era o único cristão evangélico da casa. Minha mãe, ela era católica, mas não frequentava a igreja, não ia para as missas, enfim, não praticava a sua fé. Então, quando eu me converti, eu era o único cristão avivado, cristão que praticava a sua fé dentro da minha casa. Quando eu aceitei Jesus, aconteceu o seguinte fato comigo, que eu acredito que acontece com muitas pessoas, e pode ser que esteja acontecendo com você, e que através desse vídeo, Deus venha te encorajar para você não desistir de lutar pela tua casa e pela salvação da tua família. Quando eu aceitei Jesus e eu anunciei essa notícia para toda a minha casa, alguns dos meus irmãos não aceitaram de boa forma a minha conversão, principalmente o meu irmão mais velho, que eu posso citar o nome aqui, que ele já testemunhou no meu canal, que é o Cristiano. Ele não concordava muito com a minha conversão. Então ele começou a me perseguir depois que eu aceitei Jesus. Criticava a minha forma de orar, criticava o meu tempo na igreja, sendo usado pelo diabo para me perseguir dentro da minha própria casa. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu comecei a ler a sua palavra. E aí um versículo da Bíblia me chamou muita atenção. Eu creio que foi o Senhor colocando essa palavra dentro do meu coração para me encorajar a buscar pela minha casa. Porque, como eu disse, né, somos em 8 irmãos, contando com a minha mãe 9, porque o meu pai ele não morava com a gente, ele foi embora de casa, eu tinha 10 anos de idade. Então, quando eu me converti, era apenas um convertido, que no caso era eu, sendo que os demais 8 integrantes dessa casa não eram convertidos, não tinham aceitado Jesus, não praticavam a fé em Cristo Jesus. E aí, conforme eu fui lendo a palavra de Deus, um versículo me chamou muita atenção, me colocou no caminho pela busca da salvação da minha família. É uma frase de Josué que está lá no capítulo 24, no versículo 15. Eu quero ler essa palavra para você, porque eu creio que ela vai impactar a sua vida, ela vai trazer ânimo pro teu coração e que Deus vai falar com você através dela. Porque depois que eu entendi, eu me alimentei dessa palavra, o Senhor colocou fortemente no meu coração o desejo de buscar pela salvação da minha casa. E eu vou ler esse versículo para você, para que o Senhor também te encoraje a lutar pela salvação da tua casa, da tua família, dos teus filhos, dos teus irmãos, do teu pai, da tua mãe, porque o Senhor deseja que não somente a nós, mas que toda a nossa casa se entregue a Ele, sirva a Ele e seja salva. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje quem a servir, se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, preste atenção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou em algumas versões bíblicas, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E quando eu li essa passagem, eu me incluí nesse versículo, porque Josué disse aqui pro povo, ó, se vocês querem servir aos deuses da região de Eufrates, vocês sirvam. Se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, vocês continuam servindo ou escolham servir a estes deuses, mas eu servirei ao Senhor dos exércitos, ao Deus de Israel, porque eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué declarou: vocês podem servir ao mundo, aos seus deuses, mas eu vou servir ao Senhor dos exércitos, mas não somente eu, mas a minha casa será salva, a minha casa servirá a esse Deus. E por eu ter escolhido
conhecido esse Deus, esse Senhor dos Exércitos, o Deus que pode todas as coisas, que pode ir além do que você pode imaginar, que tem a boa, perfeita e agradável vontade na tua vida, que tem os maiores planos para você, planos de te fazer prosperar. Quando eu acreditei fortemente nesse Deus, eu falei, não é somente eu não quero que somente a mim o Senhor venha impactar, mas a minha casa, a minha família. Eu vou buscar pela salvação da minha casa, porque Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero estar em um ambiente onde os meus familiares não sirvam a esse Senhor, aonde eles não ainda se declararam, entregaram a sua vida a este Deus. Então eu vou buscar pela minha casa. E foi a partir desse versículo que o Senhor colocou fome e sede por buscar pela salvação da minha casa. E aí eu comecei a orar na madrugada para que o Senhor me desse direcionamentos para quem orar, por onde começar. Porque, gente, eu estava no início da minha conversão, eu não sabia ainda como ganhar a minha família. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo colocou no meu coração que eu deveria começar justamente por aquele que mais me perseguia, por aquele que mais trazia calúnias acerca do meu ministério com Cristo Jesus. E o Senhor colocou o desejo no meu coração a buscar justamente por aquele que mais perdido estava dentro da minha casa. E eu comecei a orar pelo meu irmão a partir dali. E, gente, toda a campanha que tinha na igreja eu participava. Nesse tempo eu frequentava a igreja quadrangular na minha cidade natal, que é Iguaí. Eu ainda estava na Bahia, hoje eu vivo em São Paulo. E eu comecei a colocar o nome dele, gente, em todas as campanhas. Vale ressaltar que ele não morava mais comigo nesse tempo, porque um pouco mais de um ano que eu aceitei Jesus, ele se mudou para São Paulo. Aí só ficou eu e minha mãe. E mesmo assim eu orava, mesmo que distante dele, pela salvação da sua alma. E eu fazia campanha de oração, fazia vigílias com o nome dele, com propósito, jejum pelo nome do meu irmão. E quando eu mudei para São Paulo, gente, eu comecei a viver com ele, a conviver com ele. Desse tempo ele não me perseguia mais. Só que eu via cada dia mais o meu irmão perdido. Parece que quanto mais eu aumentava as campanhas, aumentava os propósitos para que o Senhor alcançasse a salvação da sua alma, mais ele se perdia. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas. Quem sabe isso tem acontecido com você hoje. Você tem orado pela tua mãe, pelo teu pai ou pelo teu irmão, e você tem visto que ele piora a cada dia, que a cada dia mais ele está se sujando, cada dia mais está se perdendo no mundo. Eu quero dizer para você, não desista, não pare de buscar pela salvação dessa alma. Eu sei que para você pode ser que está se tornando algo impossível do Senhor alcançar a salvação dessa pessoa. Pode ser que para você está sendo pesado o fardo de interceder por essa alma, pelas retaliações que você tem passado, mas eu quero te encorajar hoje, não desista de buscar pela salvação da tua casa. E foi assim que eu fiz, eu não desisti. E orei, gente, exatos 7 anos. E eu quero dizer pra você que conforme passava-se o tempo, mais contaminado o meu irmão ficava no mundo. O meu irmão passou a se prostituir. O meu irmão passou a beber cada vez mais, chegava em casa bêbado. E eu lembro que no meu 7º ano de oração, de jejum pela alma dele, chegou um tempo da minha vida que eu não queria mais buscar pela salvação do meu irmão. Eu lembro que eu fui num culto, isso já estava próximo de 7 anos de oração pela vida dele. E eu cheguei nesse culto, eu falei ao Senhor, eu derramei o meu coração perante o Senhor e disse, Pai, eu não quero mais pagar preço pela vida do meu irmão, eu não aguento mais orar por ele, jejuar por ele, participar das campanhas da igreja, participar das vigílias como um propósito pela vida dele. Se eu tô vendo ele se perder cada vez mais, cada dia mais se perde no mundo, se contamina ainda mais. Eu tento avisá-lo, porque, gente, eu pregava a palavra para ele. Não pense você que eu só fiquei apenas orando, jejuando e fazendo campanhas pela alma dele. Eu também tinha que pregar a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e através da palavra de Deus nós somos libertos. Então como ele seria liberto se eu não pregasse o evangelho, se eu não pregasse a palavra? Então não fique apenas orando pela pessoa, prega a palavra de uma forma mais leve. Não seja aquele pregador carrasco que quer enfiar a palavra a goela abaixo da pessoa. Seja simples as suas palavras, vai pregando aos poucos o evangelho. Porque pregando o evangelho, o Espírito Santo vem depois e começa a convencer aquela pessoa. E foi assim que eu fiz. Só que, gente, foi cansativo. O fato estava se tornando cada dia mais pesado. Eu não estava mais aguentando pagar preço pela vida dele. Eu lembro que eu cheguei nesse culto e eu falei, Pai, eu não quero mais. Eu desisto de orar pela vida do meu irmão. Eu chamo ele pra igreja e não quer vir. Eu chamo ele pra vir participar das campanhas, das vigílias e não quer vir. Eu prego a palavra, ele não aceita, fala que eu tô sendo exagerado. Eu falo pra ele que o caminho que ele tá indo é um caminho de morte, que vai levar ele pro inferno, ele não aceita. E cada dia mais ele se prostitui, ele bebe cada vez mais. Então eu não aguento mais, Senhor. Eu lembro, gente, que eu cheguei em casa e nesse dia eu não encontrei o meu irmão. E engraçado que todos os dias que eu vinha do culto de domingo, por exemplo, ele tava em casa, assistindo seus filmes, ou em algumas vezes já bêbado, mas estava em casa. E esse dia, por incrível que pareça, ele não estava. Eu não encontrei meu irmão em casa. Eu tomei até um espanto, porque ele sempre estava. Eu lembro que eu cheguei em casa, não encontrei ele. Eu falei, onde o Cristiano foi? E passados uns 20 minutos, ou até menos que isso, eu vi o portão abrindo, ele chegou. Chegou com a roupa, estava arrumado. Eu até pensei que ele tinha saído para encontrar alguma mulher, para ir pro bar. Eu cheguei, né? Falei, tá tudo bem? Ele tá.
Eu perguntei onde é que você tava. E ele me disse, então, um amigo meu me convidou pra uma tal de célula. Quando ele disse assim, gente, na hora, eu estalei os meus olhos porque eu sabia o que era uma célula. E eu falei, e o que aconteceu? Ele falou, então, eu fui. E ele falando, cara, foi uma reunião assim maravilhosa, um monte de jovem. E assim, eles pregaram lá a palavra, a gente conversou, bateu um papo, trocou uma ideia, a gente comeu depois do bate-papo, e eu peguei amizade com o pessoal, eles querem que eu vá de novo no próximo domingo. Eu falei, você vai de novo, porque é legal. Essa célula é nada a ver com igreja, é um grupo de jovens que não vive religião e que estão aqui para ajudar as pessoas. Então, vá, meu irmão, continua indo. E ele falou, tá bom, eu vou. E aí, gente, naquele dia, eu fui pra madrugada, porque quando eu pensei em desistir de orar pelo meu irmão, o Senhor me surpreendeu. Eu vivi aquilo que Jeremias viveu em sua palavra. A palavra de Deus diz que Jeremias chegou para Deus e desabafou, Senhor, que não queria mais pregar a sua palavra, porque estava cansado de pregar a palavra, de trazer exaltação para o povo de Israel, e o povo não aceitar, o povo só caluniar contra a vida dele, o povo querer matar ele, o povo querer rejeitar a palavra que Deus trazia através da sua vida. Aí Jeremias chega para Deus e fala, Deus, eu não quero mais fazer isso, porque eu não aguento mais a perseguição. Só que quando ele desabafou com Deus, a palavra diz que Deus trouxe um fogo de inquietude no coração de Jeremias. E quando ele foi tomado por esse fogo, a Bíblia diz que ele falou, eu não posso mais parar, eu não vou parar mais. Eu não posso parar de falar desse amor, de falar desse Deus, da sua palavra, porque há uma inquietude no meu coração. E aí, naquela noite, o Senhor colocou essa inquietude em mim de buscar cada vez mais pelo meu irmão. E aí, gente, passados-se exatos 2 meses, ele aceitou Jesus. Eu comecei a ver uma mudança como nunca antes. E ele começou a ler a palavra. E ele começou a ver à luz da palavra tudo aquilo que de errado ele fazia. Ele começou a se arrepender. E ele falava pra mim, meu irmão, quão enganado eu estava. O quão perdido eu estava no mundo. Você me falava da vida de pecado que eu estava vivendo. E eu falava que não era aquela coisa da sua cabeça, que você estava bitolado demais. Mas hoje eu reconheço que eu estava no lamaçal do pecado. Mas graças a Deus, ele me encontrou, me achou e me resgatou desse lamaçal. E aí, gente, foi de glória em glória. O meu irmão aceitou Jesus com 2 meses. Com mais 3 meses ele se batizou. E hoje, gente, para a glória do Senhor, ele é um dos missionários que eu mais tenho como exemplo aqui na terra. De uma vida em santidade a Deus, uma vida de obediência à sua palavra. A pandemia passou e ele ficou todo o período da pandemia, gente, fazendo coleta de alimento entre seus amigos, até mesmo com desconhecidos, para formar cestas básicas. E ele alimentou 10 famílias durante toda a pandemia. Hoje o meu irmão é diácono na igreja. Hoje o meu irmão ele é avivado. Para mim ele é um dos exemplos de cristão aqui na terra. E aí quando eu vi que o Senhor alcançou através da minha intercessão, da busca, da oração, da persistência, eu falei, pai, eu não vou parar mais. Antes era 1 contra 8, agora são 2 contra 7. Vamos orar. E aí eu coloquei de novo diante do Senhor a quem eu deveria buscar e orar. E aí o Senhor colocou no meu coração a minha irmã Débora. E aí eu comecei a orar e a interceder pela vida dela. A Débora era mais suave de pregar a palavra, ela era mais receptiva. E eu lembro que todo dia eu mandava um versículo e um louvor. E aí, conforme eu mandava os louvores, eu ia vendo aquela preferência que ela tinha. E ela gostou muito de uma banda do coral Quemuel. Sempre que eu podia, mandava louvor do Quemuel. E aí, gente, passado-se pouco mais de 1 ano, eu comecei a orar pela vida dela. Eu fiquei sabendo que ia ter a Marcha para Jesus. E adivinha só quem eu vi como um dos grupos que iria cantar na marcha? Coral Quemuel. Na hora eu liguei pra minha irmã. Falei, minha irmã, então, vai ter um evento aqui de jovens aqui em São Paulo. Vai ter várias bandas famosas, conhecidas no Brasil. Não falei que era nada cristão, tá? Nós temos que ter sabedoria. Omiti esse fato porque ela tinha um pouco, por mais que menos que o Cristiano, mas tinha um pouco de aversão à igreja. E eu falei, então, vai ter uma reunião de jovens, vai ter várias bandas, e eu vou, você quer ir comigo? Ela, então, eu vou ver se eu vou ter folga neste dia e eu te comunico. Eu falei, tá bom, então você vê aí se você quer ir pra gente ir junto. E aí, gente, ela desligou o telefone e eu continuei na minha oração, na minha intercessão em espírito pela vida dela. E aí, passados 2 dias, ela tinha falado que em 3 ela me ligava, ela mandou mensagem, mano, eu consegui folga nesse dia, então eu vou conseguir com você. Nossa, eu fiquei muito feliz. E aí a gente se encontrou em uma das estações que era de parada pro pessoal descer pra ir caminhando, porque a marcha você vai andando até o palco central. Durante o caminho todo eu orando em espírito ao Senhor, vai, Pai, em nome de Jesus, que chegando lá no palco, algum grupo, algum cantor, faça o clamor pela alma. Se alguém ali quer aceitar Jesus, se alguém ali quer entregar sua vida ao Senhor. E aí, gente, quando nós chegamos no palco central, a banda que iniciou o louvor, iniciou as ministrações, justamente era o Quemuel, a banda que ela mais gostava. E eu na minha oração falei, pai, hoje que o Senhor levante algum cantor aqui pra fazer o clamor pela alma, porque eu creio que para o Senhor nada é impossível. Eu tenho orado pela salvação da minha irmã. Mas sabe, gente, no íntimo a gente tem um pouco de dúvida ainda. Eu duvidava
que a minha irmã iria aceitar Jesus naquele momento. E aí, gente, na segunda música, eu lembro que o pastor David, ele parou o louvor e falou: gente, eu tô aqui sentindo na alma que o Senhor deseja fazer um pedido aqui para quem não aceitou ainda Ele como seu Senhor, como seu Salvador, que neste momento se entregue a Ele. E na hora que o pastor David começou a falar, gente, eu abaixei minha cabeça, fechei os meus olhos, porque eu acreditava, eu creio no poder que há no nome de Jesus, nome sobre todo nome, que para Ele nada é impossível, mas naquele momento eu tive um pouco de dúvida. Eu falei: pai, eu sei que o Senhor pode, mas eu tenho dúvida no meu coração se minha irmã irá te aceitar. E eu lembro que quando eu levantei minha cabeça assim, eu fui abrindo os olhos, quando eu olhei para minha irmã, ela estava com a mão levantada. Naquele momento nós caímos em choro, e eu vi a salvação chegando mais uma vez na minha casa. Eu vi mais uma alma sendo salva na minha casa. A minha casa que era perdida, onde somente eu tinha encontrado o Senhor. Eu vi mais uma alma sendo achada pelo Espírito Santo. Eu vi mais uma alma sendo resgatada pelo Senhor Jesus. E naquele momento eu vi a salvação entrando. E eu me alegrei e glorifiquei o nome do Senhor. Falei: pai, tu és bom demais, porque o Senhor não me fez desistir e parar de orar pela minha casa. E aí minha irmã aceitou, aí nós começamos a interceder pela vida dela, eu e alguns amigos, e ela começou a frequentar a igreja logo em seguida. E aí, passados alguns meses, ela se batizou e hoje tá lá, avivada na igreja, frequentando a igreja. E aí eu não parei mais, gente. Falei: agora já são 3, vambora pra cima. E aí a gente foi orando por um. Lembre-se que era 1 contra 8. E pra glória de Deus, todos os meus irmãos e até a minha mãe aceitou Jesus, todos hoje foram alcançados pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela sua salvação, pela graça imerecida. E hoje eu posso, com toda alegria, e glorificar o nome do Senhor através de dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque eu não duvidei da palavra do Senhor. E eu entrei em ação, em busca pela salvação da minha casa. Então, se você hoje está em um lar onde só você conhece a palavra, aonde só você foi alcançado pela graça da salvação, pela salvação em Cristo Jesus, eu quero dizer para você: começa a orar pela tua casa. Começa a buscar pela tua família, pelos teus irmãos, pelos teus pais. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago 5,16 que a oração do justo tem muito em seus efeitos, que a oração do justo pode muito. Então começa a orar pela tua casa, começa a orar pela tua família, porque a salvação vai entrar na tua casa. Não duvide se você já está orando e neste momento você está pensando em desistir porque está pesado o fardo. Eu sei o quão pesado é orar, interceder pela salvação da nossa casa, mas eu quero dizer para você que nesse dia o Senhor está te fortalecendo, tirando todo o fardo pesado, tirando toda a armadura que foi destruída na batalha, dessa batalha que você se levantou para lutar pela tua família, e colocando novas vestimentas, nova armadura sobre a tua vida para que você continue. Assim como ele fez com Jeremias, ele coloca um fogo no teu coração pela sede da salvação da tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Porque a nossa família, presta atenção, ela é herança do Senhor. O Senhor não quer somente que eu e você seja salvos, mas que toda a nossa casa. O Senhor quer que todos da nossa casa vivam a plenitude da sua misericórdia, da sua graça, do seu poder, do seu favor. O nosso Deus não é um Deus egoísta que só quer que eu e você conheça Ele. Ele quer que toda a nossa casa o conheça em plenitude. Porque olha o que o Salmos 127, do 3 ao 5 diz: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos. Então, se você é pai e é mãe, ore pela salvação dos teus filhos. Se você é pai e é mãe, não desista de orar pela vida do teu filho. Ainda que ele se negue a servir essa palavra, a servir esse Deus, não desista. Como a palavra diz, os filhos também são heranças. E são heranças do Senhor para você. Você, os teus filhos, ou os teus irmãos, os seus pais, vocês em unidade, nós em unidade, como família, nós fomos gerados por Deus com o único propósito de adorar o seu nome. E Ele deseja que todos nós em unidade o sirva, o adore. Que todos nós em unidade sejamos salvos. Então não pense você que é somente você ou da tua vida que o Senhor tem preocupação e zelo, mas é de toda a tua casa. E não seja egoísta de achar que só porque você já alcançou a salvação que está tudo bem. Não, o plano do Senhor é que toda a tua casa seja salva, que toda a tua casa se renda aos seus pés. Então se eles não têm o entendimento disso, mas você tem, então comece a buscar. Ou se você está buscando, persevere e continue, porque no tempo certo você vai colher os frutos. Olha, eu busquei 7 anos pela vida do meu irmão, do primeiro que eu comecei a orar.
Foram 7 anos de luta, 7 anos de batalha, 7 anos de retaliações, mas mesmo assim eu não parei. E hoje eu posso, como Josué disse em sua palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso dizer hoje que eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus quer que todos nós vivamos isso. Ter a nossa casa inteira rendida a seus pés, adorando Ele, porque esse é o propósito de Deus, que toda a nossa casa o adore. A família é a herança do Senhor. O Senhor fez a família com um propósito de adorar a Ele, em unidade. Então não pare, não desista. Que através desse vídeo Deus venha te encorajar a buscar pela tua casa, ou se você já está buscando, a continuar. E eu oro para que todo fardo pesado seja retirado agora e colocado de Cristo, porque sua palavra diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. E os planos que Deus tem para nós são planos de paz. Então descansa o teu coração, a tua parte você já está fazendo. Descanse, porque o Senhor no momento certo vai agir, porque Ele agiu na minha casa. Ele agiu na vida do meu irmão, que um dia estava no lamaçal do pecado, na condenação ao inferno, e o Senhor resgatou. Não está na nossa mão o poder de salvar ninguém, mas está na nossa mão o poder da intercessão, de orar pela salvação dessa alma. E eu creio que o Senhor escuta, porque como a Bíblia diz, a oração do justo tem muito efeito. Então continue orando, porque no momento certo você vai ver os frutos da tua perseverança, da tua oração, do teu sacrifício. Eu contemplo hoje. Hoje eu posso dizer que a minha casa serve ao Senhor. Mas se eu posso dizer isso hoje, foi porque eu não desisti, eu não larguei mão, eu continuei. Então continue e persevere, porque você vai ver a tua casa sendo salva para a glória do Senhor Jesus. Amém? E era esse o testemunho que eu tinha para vocês, porque eu creio que através dessa palavra Deus vai te encorajar. E eu creio que através dessa palavra Ele vai fazer igual Ele fez com Jeremias, vai trazer fogo sobre o teu coração, vai te dar novas estratégias, vai te dar novos meios de você orar pela tua casa. Porque com o Senhor é assim, é Ele que faz, Ele que pode. Nós apenas oramos, intercedemos, mas o propósito e o poder está na mão dEle. Creia e descansa o teu coração, porque no momento certo a salvação vai chegar na tua casa. E aí vocês, como unidade, poderão declarar que grande é o Senhor e que grandes feitos Ele tem feito na vida de vocês. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.